Fala galera, você está no Pocket Holy Spirit. Esta é uma série de vídeos acerca sobre a doutrina do Espírito Santo, ou como conhecida no âmbito teológico, a pneumatologia. Vejo que há uma dificuldade em nosso meio para definir alguns aspectos acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, julgo necessário nesse estudo, nós pautarmos algumas coisas concernentes a essa doutrina tão importante, necessária, mas na verdade muitas vezes negligenciada e mal entendida, né? O Espírito Santo, com certeza, das pessoas da Trindade, é o ser mais mal interpretado e mais negligenciado. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos falando sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Vem comigo. Ao Espírito Santo são atribuídos os nomes divinos, como Santo, de Deus e do Senhor. Por exemplo, a expressão santo é muito usada no livro de Isaías se referindo a Deus, e no Novo Testamento ela é atribuída especificamente ao Espírito. Vemos também o Espírito sendo chamado de Deus. Veja Atos capítulo 5, versículo 3, 4 e 9, 1 Coríntios 3,16, Efésios 2, 22, 2 Coríntios 3, 17. Ele também tem atributos de Deus, como glória, eternidade, graça e verdade. São atribuídas a ele as obras divinas, né? As obras divinas externas da Trindade, elas são indivisíveis. Vejamos algumas atribuições das obras divinas ao Espírito Santo. Primeiro, criação. Veja Jó 33, versículo 4. Segundo, na encarnação. Mateus 1, versículo 18. A regeneração. João 3, versículo 8. E 1 João 4, versículo 7. Quarto, a ressurreição. Romanos 8, versículo 11. Na inspiração da palavra de Deus. 2 Pedro 1, 21. E 2 Reis 21, versículo 10. E também o Espírito Santo é louvado. Veja o credo niceno, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Outro ponto muito importante acerca da divindade do Espírito Santo é a plena igualdade com o Pai e com o Filho. Vejamos, por exemplo, aqui na fórmula batismal de Mateus 28, versículo 19. A gente conhece essa expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ver nas duas seguintes pontos que temos aqui a abordar, que a Bíblia ela faz um jogo de palavras com as pessoas da Trindade, mostrando que não há uma subordinação e nem um grau de importância maior entre um e entre outro. Nos dons espirituais de 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6, nós vemos essa ordem se invertendo. Vem primeiro o Espírito, o Filho e o Pai, a bênção apostólica. Nós vimos em 2 Coríntios 13, versículo 13, a expressão Filho primeiro, Pai em segundo e Espírito em terceiro. Também vemos essa plena igualdade na adoração. Filipenses 3, versículo 3. Nas obras na salvação. 1 Pedro 1, versículo 2. E na fé santíssima. Judas 20, versículo 21. Na história da igreja, tivemos algumas divergências heréticas acerca da pessoa do Espírito Santo. A mais conhecida foi chamada de macedonianismo, que advém de um homem, de um bispo de Constantinopla chamado Macedônio I, ao qual dizia que o Espírito era uma criatura do Filho e era servente do Pai e do Filho. E hoje nós vemos também pessoas dizendo que o Espírito é um poder
pessoas dizendo que o Espírito pode ser soprado ou jogado em cima de outras pessoas, que é uma prática totalmente destoante da revelação bíblica que temos na palavra de Deus. Esse ensino de Macedônia ele foi refutado em Constantinopla, no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, e um dos principais que estavam ali refutando essa heresia era um homem chamado Basílio de Cesareia, que nos deixou um tratado muito importante acerca da doutrina do Espírito Santo. Outro ponto interessante também é que deve-se rejeitar a prática de numerar as pessoas da Trindade, pois ainda que cada uma delas seja designada como uma, elas não se somam entre si. Então nós temos esse costume de dizer primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, mas biblicamente não devemos usar dessa metodologia para falar acerca da Trindade, pois o Espírito Santo, pois o Deus Pai e Deus Filho, não há entre eles uma subordinação ou um grau de superioridade entre eles na eternidade. A razão para isso é que a natureza divina que eles compartilham é simples e indivisível, não existindo nenhuma subordinação entre eles. Outro ponto importante, o segundo ponto aqui, é que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser pessoal chamado de presença auxiliadora, no grego parakletos. O próprio Cristo, ele diz que ele enviaria outro consolador. A palavra ali é parakletos no grego, é da mesma essência, da mesma força, do mesmo poder. É muitas das vezes traduzida como consolador e como auxiliador, uma espécie de advogado, alguém para estar ao nosso lado, né? E perceba que Jesus faz a menção do Paracletos como outro consolador, ou seja, é da mesma essência, da mesma força, do mesmo poder, é o único Deus. Ele também tem atributos pessoais, como inteligência, vontade, sentimento, assim como fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, intercede, vivifica os mortos e tem ciúmes. E o último ponto aqui é: o espírito é distinto do seu poder. Veja lá em Atos 10, versículo 38. O Espírito Santo não é um poder que emana de Deus. O Espírito Santo tem o seu poder. O poder emana dele. Ele é distinto do seu poder. Ele não é o poder. O poder vem dele. Ou seja, o Espírito Santo não é meramente uma força, uma energia elétrica ou um sopro. O Espírito Santo é Deus. Ele é divino, ele é coeterno e coigual e consubstancial com o Pai e com o Filho. Ele é uma pessoa, ele não é algo avulso, ele detém inteligência, vontade, sentimento. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. Essa doutrina ela tem que estar bem entronizada em nossos corações, porque o Espírito que habita em nós, ele é eterno, totalmente poderoso e totalmente divino. E muito bom é falar sobre o Espírito Santo. Te vejo no próximo vídeo. Estaremos falando sobre a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. Não perca, vai ser forte. Deus te abençoe.